Você falou sobre o PRA. Queria que vocês comentassem o que é o PRA, porque é importante a gente falar, né? Porque muita gente não sabe, né? Às vezes para muitos é novidade. Você está falando que tem 3 anos que está rodando o estado com esse programa. O que é o PRA? É o Programa de Regularização Ambiental? É Produzir Sustentável? O que é? Então, a gente tem uma legislação, Geraldo, desde 1934, que protege algumas áreas muito importantes, que são as nascentes, as matas ciliares, os topos de morro, que são áreas que têm importância em segurança hídrica, que é manter a água na propriedade, na posse rural, né, que é manter o solo, né? Então, essas áreas têm uma importância muito grande desde 1974 que a gente tem uma proteção legal. Mas, apesar disso, a gente tem muitas áreas de nascentes, de matas ciliares, que estão sem vegetação, que estão degradadas. E aí, o novo Código Florestal, em 2012, ele trouxe um instrumento para regularizar essa situação, né? Que é o que a gente chama de regularização ambiental de imóveis rurais. Então, essa regularização, ela começa com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E hoje, em Minas Gerais, a gente tem mais de 1.100.000 cadastros ambientais rurais no estado. E esse cadastro, ele nos mostra qual é a condição daquela vegetação nessas áreas dentro do imóvel, dentro da propriedade ou da posse. Então, se aquele imóvel não tem vegetação nativa na nascente ou na mata ciliar, a gente fala que ele tem um passivo. Então, ele tem que resolver esse passivo. E a resolução desse passivo é o que a gente chama de regularização ambiental. E o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, ele traz facilidades, oportunidades e vantagens para o produtor rural recuperar esse passivo. Então, vou dar só um exemplo. Nascente. A nascente está consolidada sem vegetação há muitos anos, mais de 20 anos. Ele teria que recuperar 50 metros no olho da nascente, que é o que a lei diz. Se ele aderir ao PRA, puder aderir ao PRA, ele vai recuperar 15. Então, essas vantagens estão dentro do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. E o que o IEF fez? Entendendo o tamanho do desafio e a dificuldade que é fazer regularização disso tudo, criou um programa para isso, que a gente chama de PRA Produzir Sustentável. Então, o programa é o PRA Produzir Sustentável, que promove a regularização ambiental dos imóveis rurais. Então, são 2 PRA. Se você analisar, tem o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e o PRA, que é para produzir sustentável. Isso. Zé, qual a viabilidade desses programas aqui em Pará de Minas, pelo que você conhece da nossa realidade aqui? Sensacional, na verdade, a gente não comprou essa ideia a partir do, nossa, que ideia legal, ou simplesmente pela obrigação legal, não. E isso é bem importante, essa pergunta me dá um gancho sensacional aqui. Primeiro, porque eu sou gestor de uma pasta onde está o agronegócio, está junto com o meio ambiente. E que aparentemente as pessoas enxergam de forma separada, mas eu já deixei de enxergar assim há muito tempo, né? Nós estamos falando da mesma coisa e é fácil de perceber. Porque ela está falando de regularização ambiental dentro da propriedade do cara. E eu estou ali para ajudar ele também a produzir melhor. Então, se eu ajudo ele a produzir melhor, igual a gente faz lá com as outras coisas que a gente tem lá, de assistência técnica, de calcário, de um monte de coisa que a gente traz para o cara, para ajudar ele a produzir melhor, bioinsumos agora, e já ajuda ele a fazer a regularização ambiental, eu estou acabando com aquele conflito que a gente sempre falou. De, olha, o meio ambiente acaba com o agronegócio, o meio ambiente e o agronegócio não conversam. Ao contrário, é nesse instrumento de gestão que o cara está falando, que os dois conversam perfeitamente. É a partir daí que a Secretaria vai conseguir desenvolver política pública suficiente para ajudar o produtor a sair dessa. E vou explicar mais ainda. Quando vai olhar o CAR de Pará de Minas, e esse dado foi o IEF quem me trouxe, 94% das propriedades de Pará de Minas estão classificadas pelo tamanho como agricultura familiar. Essas pessoas, muitas delas, vão ter dificuldades enormes financeiras de conseguir regularizar. Então, se o poder público não conseguir fazer algum tipo de subsídio, algum tipo de ajuda, esse conflito não acaba nunca. Então, quando você começa a entender quanto isso custa, como isso funciona no mesmo pacote, é possível derivar políticas públicas e falar, olha, nós conseguimos atender 50 produtores por ano, já são 50 a menos. E se atender todos os anos 50, em 10 anos são 500. Mas se a partir daí você for atrás de mais recursos, de mais parcerias, quando você domina o processo, aí é que você começa a construir na linha do tempo a coisa resolvendo. Então, essa dicotomia que foi criada de o agro para cá e o meio ambiente para lá, primeiro ela é falsa na premissa. A pergunta que eu faço às pessoas é: quanto vale a sua propriedade sem água? Vale nada.
Então nós estamos falando da mesma música, nós estamos falando da mesma Mas coisa. para isso, avançar, como você disse aí, quando você domina e tudo mais, você tem que ter o conhecimento técnico, mas tem que ter vontade política também, senão nada funciona não. Demais, tem que ter vontade, perfeito, tem que ter vontade política. Tem que ter a vontade política de falar, olha, vamos resolver isso, mas eu acho que isso aqui, então, inclusive, em Pará de Minas, principalmente, talvez seja mais fácil do que outros municípios, sabe por quê? Porque aqui é a cidade do agro. Se a vontade política não quiser ajudar o pessoal do agro, quem vai? Percebe? Se nós falamos, e é verdade, que 60% do nosso PIB é agro, se os dados me mostram que 94% das nossas propriedades estão classificadas como agricultura familiar, ou seja, é muita gente que precisa de ajuda para isso. Se a vontade política não quiser ajudar isso, significa a cidade para mudar de vocação. Verdade. Podemos abandonar o agro e vamos fabricar outra coisa, vamos virar Nova Serrana, porque é legal também, né? Vamos ter 15 mil indústrias produzindo calçados, ou seja lá o que for, mas o agro não é para nós. Então entendo, Geraldo, sua pergunta é pertinente demais e é corretíssimo o que você está falando. Tem que ter vontade política, mas eu entendo, principalmente nesse momento. Nós temos um atual prefeito produtor rural que sempre defendeu o produtor rural. O atual não, o próximo prefeito. Próximo. Desculpa, perdão. Prefeito Vindouro, que é produtor rural e sempre defendeu. Então eu entendo que o cenário está propício.